Oi pessoal, tudo bem? Estava com saudade de vocês. Para todos que acompanham o Café com Leitura, toda terça e quinta terá biografia de autores nacionais e internacionais. E o autor escolhido de hoje é o grande escritor Júlio Verne. Vamos lá! Zelma Werneck Verne, conhecido nos países de língua portuguesa por Júlio Verne, Nantes, 8 de fevereiro de 1828, Amiens, 24 de março de 1905, foi um escritor francês. Júlio Verne foi o primogênito dos 5 filhos de Pierre Verne, advogado, e Sophie Lotte de Lafouille, esta de uma família burguesa de Nantes. É considerado por críticos literários o inventor do gênero de ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento de novos avanços científicos, como os submarinos, as máquinas voadoras e a viagem à Lua. Até hoje, Júlio Verne é um dos escritores cuja obra foi mais traduzida em toda a história, com traduções em 148 línguas, segundo estatísticas da Unesco, tendo escrito mais de 100 livros. Agora vamos falar um pouco da sua infância e juventude. Júlio Verne nasceu em 8 de fevereiro de 1828, e passou a infância com os pais, o irmão Paul, e as 3 irmãs, Ana, Matilde e Maria, na cidade francesa de Nantes e na casa de verão da família. Seu pai, Pierre Verne, era um magistrado de província. A proximidade do porto e das docas constituíram provavelmente grande estímulo para o desenvolvimento da imaginação do autor sobre a vida marítima e viagens a terras distantes. Com 6 anos iniciou os estudos com a viúva de um capitão, e com 8 foi mandado para o seminário com seu irmão Paul. Em 1839, partiu para a Índia como aprendiz de marinheiro, mas foi interceptado por seu pai em Paimbueu, confessando ter tentado a viagem para encontrar sua prima, Carolina Tronson, e entregar-lhe um colar de diamantes. Prometeu que viajaria apenas nos sonhos. Em 1844, estudou retórica e filosofia no Liceu de Nantes. Formado, seguiu os passos do pai, formando-se em Direito em Nantes, em 1864. Apaixonado por Carolina, escreveu sua primeira obra, uma tragédia em versos, que a família desgostou, e Carolina casou-se em 1847 com outro. Verne fez seu exame de Direito em Paris, onde compôs um drama, e retornou à sua cidade natal, onde a obra foi lida por um petit comité no Cercle de la Cagnotte. Seu pai, com a esperança de que o filho seguisse sua carreira de advogado, envia Verne novamente a Paris, a fim de que continuasse os estudos do direito. Contudo, em Paris, Júlio começou a se interessar mais pelo teatro do que pelas leis, tendo escrito alguns livretos de operetas e pequenas histórias de viagens. Seu pai, ao saber disso, cortou-lhe o apoio financeiro. Durante esse período, o autor conheceu os escritores Alexandre Dumas e Victor Hugo. Uma das peças de Verne, As Palhas Rompidas, agrada a Dumas, e a peça estreia no Teatro Histórico em 12 de junho de 1850. Apresenta sua tese, e o pai deseja que retorne a Nantes para trabalhar como advogado, mas Verne decide pela carreira literária. Para completar a renda, dá aulas em Paris, sem parar de escrever. Em 1856, conhece Honorine de Viane Morel, de 26 anos, viúva com 2 filhas. Casam-se em 1857. Em 1861, tem seu único filho, Michel Jean-Pierre Verne. Ingressa em uma sociedade na Bolsa de Paris, mais especificamente com a Casa de Câmbio Egoli, mediante a uma contribuição financeira de seu pai e as relações de seu sogro. Viaja à Inglaterra, e à Escócia em 1859, e à Noruega e à Escandinávia, em 1861. De 1872 a 1886, vive o apogeu de sua fama e fortuna, advindas de seu sucesso literário. Em 1877, ocorre em Amiens um grande baile à fantasia, que conta com a presença do ilustre fotógrafo Félix Nadar, a quem Verne homenageia em sua obra Da Terra à Lua, com o personagem Miguel Arda, anagrama com Nadar.
Verne adquire 2 iates em épocas distintas, realizando uma viagem aos Estados Unidos, escrevendo 20.000 léguas submarinas na volta, ainda a bordo. Gente, vamos ver como foram seus últimos anos. Michel, seu filho, era considerado um rapaz rebelde, e não seguiu as orientações do pai. Júlio Verne mandou seu filho, aos 16 anos, em uma viagem de instrução em um navio, por 18 meses, com esperança que a disciplina a bordo e a vida no mar corrigissem o seu caráter rebelde, mas de nada adiantou. Michel não se corrigiu e acabou por casar com uma atriz, contra a vontade do pai, tendo com ela 2 filhos. Em 9 de março de 1886, foi atingido por 2 tiros quando este chegava em casa na cidade de Amiens, pelo seu sobrinho Gaston. Um dos tiros o atingiu no ombro e demorou a cicatrizar, o outro atingiu o tornozelo, deixando o coxo nos seus últimos 19 anos de vida. Não se sabe bem por que seu sobrinho tenha cometido o atentado, mas ele foi considerado louco e internado em um manicômio até o final da vida. Este episódio serviu para aproximar pai e filho, pois Michel, vendo-se em vias de perder o pai, passou a encarar a vida com mais seriedade. Neste mesmo ano, morria o editor Pierre Hetzel, grande amigo de Júlio Verne, facto que o deixou muito abalado. É eleito para o Conselho Municipal de Amiens e passa os seus últimos anos em tal ocupação. Perde o pai em 1871, a mãe em 1887, e o irmão em 1897. Seus últimos anos são marcados por uma mudança de caráter para o melancólico. Escreve que Paris não voltará a vê-lo, e que, enquanto não trabalha, não sente-se vivo. É atingido por uma catarata em 1902, e falece em 24 de março de 1905, na casa de Amiens. Nos últimos anos, Verne escreveu muitos livros sobre o uso errôneo da tecnologia e os seus impactos ambientais, sua principal preocupação naquela época. Continuou sua obra até a sua morte. O seu filho Michel editou seus trabalhos incompletos e escreveu ele mesmo alguns capítulos que estavam faltando, quando da morte do pai. Entre tais obras póstumas, a Missão Bassac, em francês, L'étonnante aventure de la Mission Bassac, continha, em seus rascunhos originais nomeados Voyage d'Étude, referências ao Esperanto, língua sobre a qual seu pai possuía grande interesse, que foram removidas entre outras alterações feitas por Michel Verne na obra final. Encontra-se sepultado no cemitério de La Madeleine, Amiens, Picardia, na França. Agora vamos abordar como foi sua carreira literária. Júlio Verne começou a se destacar quando se associou a Pierre-Jules Hetzel, editor experiente que trabalhava com grandes nomes da época, como Alfred de Bray, Victor Hugo, Georges Sand e Ekman Chatria. Hetzel publicou a primeira grande novela de sucesso de Júlio Verne em 1862, o relato de viagem à África em balão, intitulado 5 Semanas em um Balão. Essa história continha detalhes de coordenadas geográficas, culturas, animais, etc., que os leitores se perguntavam se era ficção ou um relato verídico. Na verdade, Júlio Verne nunca havia estado em um balão ou viajado à África. Toda a informação sobre a história veio de sua imaginação e capacidade de pesquisa. A parceria entre Verne e Hetzel duraria por 20 anos. Hetzel apresentou Verne a Félix Nadar, cientista interessado em navegação aérea e balonismo, de quem se tornou grande amigo e que introduziu Verne ao seu círculo de amigos cientistas, de cujas conversações o autor provavelmente tirou algumas de suas ideias. O sucesso de 5 Semanas em um Balão lhe rendeu fama e dinheiro. Sua produção literária seguia em ritmo acelerado. Quase todos os anos Hetzel publicava novos livros de Verne, quase todos grandes sucessos. Dentre eles se encontram Viagem ao Centro da Terra, Voyage ao Centre de la Terre, de 1864, 20.000 Léguas Submarinas, 20.000 Lieues sous les mers, de 1870 e A Volta ao Mundo em 80 Dias, Le Tour du Monde em 420 jours, de 1873.
Um dos seus livros foi Paris no século XX. Escrito em 1863, somente publicado em 1989, quando o manuscrito foi encontrado pelo bisneto de Verne. Livro de conteúdo depressivo, foi rejeitado por Hetzel, que recomendou Verne a não publicá-lo na época, por fugir à fórmula de sucesso dos livros já escritos, que falavam de aventuras extraordinárias. Verne seguiu seu conselho e guardou o manuscrito em um cofre, só sendo encontrado mais de um século depois. O seu último livro publicado foi O Senhor do Mundo, no ano de 1904. Até hoje, Júlio Verne é o escritor cuja obra foi mais traduzida em toda a história, com traduções em 148 línguas, segundo estatísticas da Unesco, tendo escrito mais de 100 livros. Lista das suas obras: 5 semanas em um balão, 1863. Paris no século XX, 1863, publicado apenas em 1989, O Capitão Hatteras, 1864 e 1867. Viagem ao Centro da Terra, 1864. Da Terra à Lua, 1865. Os Filhos do Capitão Grant, de 1866 a 1868. A Volta da Lua, 1869. 20.000 Léguas Submarinas, 1870. Os Conquistadores, 1870. Uma Cidade Flutuante, 1871. 3 russos e 3 ingleses, 1872. A Volta ao Mundo em 80 dias, 1872. A Ilha Misteriosa, de 1873 a 1875. Martim Paz, 1874. O Chancelor, 1875. Miguel Strogoff, O Correio do Czar, 1876. Um Drama no México, 1876. Heitor Servadac, de 1874 a 1876. As Índias Negras, de 1876 a 1877. Martim Paz, 1877. Um capitão de 15 anos, 1878. História das Grandes Viagens e dos Grandes Viajantes, 1878. As Atribulações de um Chinês na China, 1879. Os 500 milhões da Begum, 1879. A Revolta da Bund, 1879. A Jangada, 1880. A Casa a Vapor, 1880. A Escola dos Robinsons, 1882. O Raio Verde, 1882. 10 Horas de Casa, 1882. O Arquipélago em Chamas, 1883. Quiraban, O Teimoso, 1883. A Estrela do Sul, 1884. Um Bilhete de Loteria, 1885. Matias Sandorf, 1885. Náufrago do Cíntia, 1885. Robur, O Conquistador, 1886. Norte contra Sul, 1887. O Caminho da França, 1887. 2 Anos de Férias, 1888. Família Sem Nome, de 1888 a 1889. A Esfinge dos Gelos, 1895. O Segredo de Wilhelm Sotoritz, 1898, revisado em 1901 e publicado somente em 1985. O Soberbo Orenoco, 1898. Os Irmãos Skip, 1902. O Senhor do Mundo, 1904. El Eternal Adam, pt. O Eterno Adão, publicado em 1910. O Tio Robinson, 1861. A Aldeia Aérea, 1901. A Invasão do Mar, 1905. A Esposa do Capitão Branica, 1891. Adaptações para o cinema. Do conjunto das obras de Júlio Verne, 33 foram levadas ao cinema, dando lugar a um total de 95 filmes, sem contar com as adaptações para séries de televisão. A obra mais vezes que adaptada foi Miguel Strogoff, 16 vezes, seguida de 20.000 Léguas Submarinas, 9 vezes, e Viagem ao Centro da Terra, 5 vezes, e de A Volta ao Mundo em 80 dias, 2 vezes. E quais foram os principais filmes baseados nas suas obras?
Viagem à Lua, de 1902, realizado por Jorge Méliès. A Ilha Misteriosa, de 1951, realizado por Spencer Gordon Bennett e protagonizada por Richard Crane. 20.000 Léguas Submarinas, de 1954, realizado por Richard Fleischer com Kirk Douglas no papel de Ned e James Mason como o Capitão Nemo. Michel Strogoff, de 1956, realizado por Carmine Gallone e com Cud Jurgens como Miguel Strogoff. A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1956, realizado por Michael Anderson com David Niven como Phileas Fogg e Cantinflas como Passepartout. Da Terra à Lua, de 1958, realizado por Byron Askin com Joseph Cotten, Debra Paget e George Sanders. Viagem ao Centro da Terra, de 1959, realizado por Henry Levin e protagonizada por James Mason. A Ilha Misteriosa, de 1961, realizado por Cindy Eld com Michael Craig como protagonista. Os Filhos do Capitão Grant, de 1962, realizado por Robert Stevenson e com Maurice Chevalier, George Sanders e Riley Mills como protagonistas. 5 Semanas em Balão, de 1962, realizado por Irving Allen, com Red Buttons e Barbara Eden. O Farol do Fim do Mundo, de 1971, realizado por Kevin Bennington e interpretado por Kirk Douglas, Will Brynner e Fernando Rey. A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 2004, realizado por Frank Coraci, com Jackie Chan. A Ilha Misteriosa de Júlio Verne, filme para televisão de 2005, realizado por Russell Mulcahy e interpretado por Kylie MacLachlan, Patrick Stewart e Gabrielle Anwar. Journey to the Center of the Earth, 2008, em português, Viagem ao Centro da Terra, de 2008, realizado por Eric Brevig e interpretado por Brendan Fraser, Josh Hutcherson e Anita Brin. Journey 2, The Mysterious Island em português, Viagem 2, A Ilha Misteriosa, de 2012. Realizado por Brad Peyton e interpretado por Josh Hutcherson, Dwayne Johnson e Michael Caine. Essa foi um pouquinho da história do grande escritor, Júlio Verne. Se você quiser indicar um nome de autor para a próxima biografia, deixe um comentário. Um beijo bem grande e até o próximo.